essa bênção, né? Irmãos, vocês podem abrir a palavra do Senhor no livro de Juízes. Está lá na primeira parte da Bíblia. Tem o Pentateuco, né? Depois do Pentateuco, então, nós temos os livros históricos do Antigo Testamento. E dentre eles temos Juízes. O tema de hoje é fonte do que clama. Quem imagina que é aquele ali? Lógico que não é ele, mas a fotografia, a imagem, quem imagina? A Jéssica sabe? Pode falar assim. Sansão, com a queixada de jumento ali. Juízes capítulo 15, do versículo 9 a 20. Glória a Deus. Senhor Jesus, eu peço a tua direção agora, Espírito de Deus, para aquilo que o Senhor vem ministrando em meu coração há alguns dias, ó Pai, por aquilo que o Senhor confirmou em meu coração, Deus, nesses últimos dias e semanas, e que hoje, Pai, Espírito Santo, fale conosco, Deus, assim como o Senhor já tem ministrado comigo, ministra a tua igreja. Essa igreja não é minha, Pai, é tua, Senhor, e que cada coraçãozinho aqui hoje, Pai, possa se alimentar mais, não das minhas palavras, mas das palavras do Senhor, ó Pai, em nome de Jesus Cristo, amém. Amém, queridos? Quem achou, diga achei. Livro de Juízes, então, capítulo 15, verso 9 a 20, diz assim. Eu vou ler na Almeida Corrigida e Fiel, tá, queridos? Então o texto diz: Então os filisteus subiram e acamparam-se contra Judá, e estenderam-se por Leí, e perguntaram-lhe os homens de Judá: Por que subistes contra nós? E eles responderam: Subimos para amarrar a Sansão, para lhe fazer a ele como ele nos fez a nós. Então 3.000 homens de Judá desceram até a fenda da rocha de Etã, e disseram a Sansão: Não sabias tu que os filisteus dominam sobre nós? Por que, pois, nos fizeste isto? E ele lhes disse: Assim como eles me fizeram a mim, eu lhes fiz a eles. E disseram-lhe: Descemos para te amarrar e te entregar nas mãos dos filisteus. Então Sansão lhes disse: Jurai-me que vós mesmos não me acometereis. E eles lhes falaram, dizendo: Não, mas fortemente te amarraremos e te entregaremos nas mãos deles. Porém, de maneira nenhuma te mataremos. E amarraram-no com 2 cordas novas e fizeram-no subir da rocha. E, vindo ele a Leí, os filisteus lhe saíram ao encontro, jubilando. Porém o Espírito do Senhor poderosamente se apossou dele, e as cordas que ele tinha nos braços se tornaram como fios de linho que se queimaram no fogo, e as suas amarraduras se desfizeram das suas mãos. E achou uma queixa fresca de um jumento, e estendeu a sua mão e tomou-a, e feriu com ela 1.000 homens. Então disse Sansão: Com uma queixada de jumento, montões sobre montões, com uma queixada de jumento feria 1.000 homens. E aconteceu que, acabando ele de falar, lançou a queixada da sua mão, e chamou aquele lugar Ramat-Leí. E como tivesse grande sede, clamou ao Senhor e disse: Pela mão do teu servo tu deste esta grande salvação. Morrerei eu, pois, agora de sede, e cairei na mão destes incircuncisos? Então Deus fendeu uma cavidade que estava na queixada, e saiu dela água, e bebeu, e recobrou o seu espírito, reanimou-se. Por isso chamou aquele lugar a fonte do que clama, que está em Leí até o dia de hoje. E julgou a Israel nos dias dos filisteus 20 anos. Amém, queridos? Até aqui. Vocês já conhecem a história de Sansão, né? Eu acho que a maior parte da história que conhecemos de Sansão é quando ele derruba lá as pilastras, né? Oi? Ou quando corta o cabelo, né? Mas o que me chama a atenção, irmãos, foi quando o texto nos diz sobre a fonte do que clama. Nós passamos dias corridos ultimamente. Passamos dias tão cansativos, exaustivos, principalmente para nós imigrantes, para você que trabalha e trabalha e trabalha. Parece que hoje
em dia em Portugal se trabalha mais que no Brasil, mas parece que no Brasil se fazia tanto mais e não se cansava tanto, mas aqui parece que se cansa mais. E uma coisa que fica na minha mente é isso: a fonte do que clama. Muitas vezes nós temos que voltar e começar a entender os propósitos de Deus sobre o clamor, sobre a oração, sobre voltar àquilo que era o estado original, que é clamar ao Senhor, para que esses dias exaustivos, eles realmente sejam dias de refrigério em nossa alma. Eu creio que é isso que Deus vai fazer conosco nessa noite, em nome de Jesus. Irmãos, a Bíblia então aqui nos diz que algo muito forte sobre Sansão. Sansão estava numa batalha. Vocês sabem que tinha sido prometido uma mulher para ele lá, do povo filisteu, e depois o povo filisteu tirou ela dele, ele ficou muito bravo, ele ficou muito irado, então ele foi, pegou as raposas lá, colocou um tição, que é uma madeira, né, madeira queimada, nas raposas ali, né, amarrou os rabinhos das raposas, colocou fogo ali, e as raposas destruíram o arraial, né, a seara ali dos filisteus. E essa era a cena desse contexto que nós lemos. O povo filisteu ficou irado com Sansão, porque ele tinha feito aquilo. Então Sansão estava numa batalha. Sansão já estava em guerra há muito tempo. Sansão estava nessa briga com os filisteus já há alguns dias, talvez semanas ou meses. Então ele estava enfrentando os filisteus, um povo que sempre, de uma forma ou outra, eles dominavam o povo de Israel. Mas antes disso, então, irmãos, aconteceu algo ali na vida de Sansão que nós vamos meditar agora com esse texto. Esse conflito, então, tudo começou na vida de Sansão, essa guerra, porque foi prometido então uma mulher para ele, e ele, depois tiraram essa mulher dele, ele ficou irado, ele foi lá, então colocou de novo, eu estou explicando isso, o fogo ali, e os filisteus ficaram muito irritados, porque destruiu toda realmente a seara, a alimentação do povo filisteu, e eles ficaram muito bravos com Sansão. Ou seja, quando nós olhamos para esse texto, a gente vê que existia um conflito instalado entre os filisteus e o povo de Israel. Mas o que me chama a atenção, Yahvé, não é essa guerra externa que estava acontecendo entre Sansão e o povo filisteu, mas é o estado interno. Porque na nossa vida, irmãos, é assim, do lado externo, você sempre vai ter guerras para lutar, você sempre vai ter lutas todos os dias. Talvez se você subisse aqui hoje para contar as suas lutas, a gente não ia terminar esse culto, porque do lado externo sempre haverão lutas, guerras. Mas o que eu quero falar conosco hoje, com vocês, é aquilo que move por dentro da nossa vida, por dentro de nós. Porque quando nós olhamos então para os nossos dias, irmãos, como eu já falei aqui, nós percebemos algo muito parecido com os dias que aconteciam com o povo de Israel. Dias passavam, Israel estava bem. Outros dias se passavam, Israel estava mal, então o povo filisteu, entre outros povos, dominavam Israel e escravizavam esse povo. Mas, quando o tempo vai passando cada vez mais, e hoje, né, nos nossos dias, acontecem de forma diferente, mas as mesmas coisas. A tecnologia hoje, ela avançou para o nosso tempo. Nós hoje utilizamos as IAs, né, as inteligências artificiais, coisa que no tempo do Sansão não existia, mas naquela altura tinha outras tecnologias que talvez no tempo dos patriarcas não existiam. Mas hoje o mundo avançou tanto que a tecnologia então também avançou. A vida hoje para nós ficou tão prática, irmãos. Nós pedimos hoje comida pelo telemóvel. Quando que Sansão ia imaginar isso? Que um dia você pediria comida por algo que estava na sua frente, na sua casa, dentro da sua casa. Hoje, por causa do avanço da ciência, o esforço físico diminuiu para muita gente. Queridos, nós estamos montando essas coisas aqui esses dias, né? E até o Renato falou, você já imaginou, pastor, se a gente fosse fazer tudo no serrote, como era antigamente, irmãos? E o Renato, desculpa Renato, tá? Ele ficava me zoando aqui, irmãos, porque eu falei que eu tinha um serrote em casa. E ele ficava toda hora, ele falava para o outro Renatinho, vai lá buscar o serrote do pastor, né? Você já imaginou, irmãos, quanto tempo ia demorar para a gente fazer isso? Mas graças a Deus pela tecnologia, o seu Alberto trouxe aqui uma máquina de serrar a madeira, só colocava ali, já ia um atrás do outro serrando. Hoje, irmãos, a tecnologia evoluiu demais, então o esforço físico também diminuiu para muita gente.
As ferramentas de trabalho cada dia são mais dinâmicas. As mulheres que trabalham em escritório, tudo é sistema para todo lado. Mas, em contrapartida, nunca houve tanta gente cansada. Nunca eu vi, desde estou com 36, né, irmãos? Olha, desde os meus 15 anos eu trabalho. Mas hoje não é como antes, irmãos. E você que é mais velho do que eu sabe disso. Hoje existe tanta gente sem energia. Pessoas com 20 e poucos anos que não querem mais trabalhar. Nunca houve tanta gente emocionalmente abatida. Percebe, irmãos, que então a tecnologia avançou para ajudar o ser humano, para contribuir com o ser humano. Mas hoje só se vê gente cansada, sem energia, emocionalmente abatida. As pessoas estão cada vez mais irritadas, cada vez mais sem paciência, cada vez mais sem alegria, sem paz. Você conhece pessoas aqui em Portugal, você conheceu pessoas aqui que estão nessa lista, cansadas, sem energia, emocionalmente abatida, ou talvez até você se sente assim. Pessoas que dormem 8, 9, 10 horas por dia, mas ainda acordam cansadas. Nossa, que vontade de ficar na cama mais 2 horas, Senhor. Pessoas que dormem, mas acordam irritadas. Vocês conhecem pessoas assim, irmãos? Dormiu 10 horas seguidas, mas no outro dia está irritada com tudo. Dormem tranquilamente, Deus dá uma noite gostosa para a pessoa. Deus dá uma noite tranquila, mas elas acordam sem alegria. E isso, irmãos, não é só físico. Eu sempre aprendi com o nosso pastor no Brasil, o pastor Davi. Isso não é só no físico, irmão, isso é espiritual. Não é normal para filho de Deus viver assim. Não é normal para a igreja do Senhor viver dessa forma. E isso também vai movendo para o emocional da pessoa. Começa no físico e a pessoa acha que é só o físico, mas não é, é espiritual. E depois isso vai se mover para o emocional. As pessoas ficam abatidas, tristes, não querem participar mais de nada, não querem estar com pessoas, não querem se conectar com pessoas. Por quê? Porque ela não entendeu que ainda isso é espiritual. Se eu soubesse de cultos que existem assim como na Iavé, em tantas outras igrejas, eu estaria nesses cultos de dia de semana. Mas as pessoas preferem muitas vezes ficar em casa. Não estou falando quem trabalha, irmãos, não é isso. Eu estou falando de pessoas que preferem, porque elas não entenderam que o problema disso tudo é espiritual. O apóstolo Paulo certa feita disse, irmãos, ele também vivia lutas por fora e temores por dentro. Lutas que nós vivemos todos os dias. As pessoas estão vendo a gente lutar, mas elas não conseguem enxergar os temores que existem dentro de você. O medo, coisas que chegam sobre a sua vida que ninguém sabe. Eu não sei, talvez nem o seu cônjuge sabe, mas são temores que vêm até você. E quando nós lemos o texto de Sansão, esse texto então entra exatamente nesse cenário que nós vamos pregar aqui hoje. Os filisteus, irmãos, eles subiram contra Judá e perguntaram. Judá já era um povo, não era a pessoa Judá, né? Mas já era um povo ali formado. Então perguntaram para aquelas pessoas. Ei, Peterson, né? Eu coloquei no culto ao vivo para ele ver. Eles perguntaram então, por que vocês estão aqui? Esse povo foi lá e perguntou para o povo de Judá, por que vocês estão aqui? E o povo de Judá respondeu, nós viemos amarrar a Sansão. Viemos amarrar o Sansão, né, atar as mãos do Sansão. Mas olha que detalhe importante que a Bíblia nos diz. A Bíblia diz que os próprios homens de Judá vão até Sansão. E quantos homens eram que nós lemos, irmãos? 3.000. 3.000 homens foram até Sansão. Acho que o homem era brabo mesmo, né? Forte, né? Era igual eu, assim. Tinha que ter mais ou menos uns 1.000. Então esse povo foi até Sansão e eles disseram para Sansão, você não sabes que os filisteus dominam sobre nós? Sansão, você não sabe que os filisteus sempre nos escravizam? Sansão, você não sabe que os filisteus sempre estão dominando a nós?
Por que você fez isso com eles? Por que você colocou fogo na seara deles? Para provocá-los. E isso, irmão, mais do que essa informação da provocação de Sansão, mostra para mim que o povo de Judá estava conformado com a opressão. O povo de Judá já estava conformado com a vivência diária deles como escravos de outros povos. Isso mostra para mim então que é muito atual também em nossos dias. Quantos de nós estamos acostumados com tantas coisas? Tem gente que já se acostumou com a tristeza. Tem gente que já se acostumou a viver desanimado. Tem gente que já se acostumou com uma vida sem alegria. Ó céus, ó vida. Ai, amanhã tem que aguentar o seu Nuno. Ai, amanhã eu vou ter que aguentar o seu Francisco. Amanhã eu vou ter que aguentar. Essas pessoas estão acostumadas já a viverem dessa forma. E quando alguém então se levanta para viver algo diferente, isso incomoda essas pessoas. Você já percebeu isso, irmãos? Quando você está... Eu não sei se você já viveu isso na sua vida. Mas quando nós nos distanciamos de Deus, nós é que queremos isso. Quando nós paramos de ir no culto, quando nós paramos de orar, quando nós paramos de louvar ao Senhor com alegria, quando nós paramos de nos conectarmos com as pessoas, aí chega alguém na igreja que é feliz, que está cheio da presença de Deus, que ora, que sempre está ali buscando ao Senhor. Alguns ficam incomodados com isso. E esse era o retrato daquela época. O povo de Deus acostumado a ser oprimido pelos filisteus. Mas Sansão não era assim, irmãos. E você não deve ser assim como aquele povo, acostumado com tristeza, acostumado a viver oprimido. Não! Você realmente tem que ter um espírito de Sansão, buscar ao Senhor. Nós sabemos que Sansão errou, mas eu não vou entrar nessa parte hoje, irmãos. Eu quero falar sobre essa questão que nós lemos, que o Espírito Santo se apoderou de Sansão, e ele vai se apoderar de você também nesses dias, irmãos. Então o povo de Judá disse para Sansão: nós vamos te amarrar e te entregar. Vamos te entregar então para o povo filisteu. E Sansão respondeu: só não me matem, né? E eles então amarraram Sansão com 2 cordas novas, e ele foi ali sem resistência, sem luta, mas ele deixou que o povo o levasse para os filisteus. E isso é mais uma característica do que eu vejo, não só em Portugal, mas no Brasil, talvez mais em Portugal, mas a gente vive aqui agora. Muitas vezes estamos indo para as batalhas da vida de mãos amarradas. Quantas vezes você sai da sua casa para viver o seu dia com medo das coisas? Você sai para o seu trabalho, você sai para a sua vivência diária ali com medo do que pode acontecer. Ah, mas Deus, é que Portugal é assim mesmo. Pode ser assim para os outros, para você não. Pode ser assim para o seu vizinho, para você não. Pode ser assim para a pessoa que, nossa, você tem com ela como referência sobre a sua vida, mas sobre você não. Você é diferente. Você não pode andar com essas mãos presas, irmãos. Você serve a um Deus vivo. E muitas vezes eu vejo pessoas amarradas por causa de medo. Medo de investir, medo de romper, medo de dar o próximo passo. Ah, mas eu não sei se... Vai! Você tem o Deus da glória sobre a sua vida, o Criador de todas as coisas. Eu vejo pessoas amarradas muitas vezes pela ansiedade. Mas eu estou tão ansioso, pastor, porque eu já fiz isso uma vez e não deu certo. Eu já fiz isso a segunda vez e não deu certo. Isso, faça a terceira, que vai dar certo. Muitas pessoas amarradas pelo cansaço, estão lá de mãos atadas, pelo cansaço emocional, esgotamento emocional. Estão lá de mãos atadas. Estava como Sansão ali, né? Você consegue imaginar isso sobre si mesmo, querido? Você indo de mãos atadas viver a sua vida diária. Muitas pessoas estão assim. E a Bíblia também nos diz que quando o povo filisteu viu aquela cena, o texto bíblico diz que os filisteus saíram ao encontro jubilando. Quando o diabo vê você dessa maneira, querido, triste, sempre de cabeça para baixo, entregue de mãos amarradas, o diabo jubila. É isso que ele mais quer na sua vida.
Porque se você está triste e você permite viver essa vivência emocional para baixo, você não tem forças para louvar, você não tem forças para orar, você não tem forças para ler a palavra do Senhor. O diabo ele jubila, e os seus inimigos também, os filhos do diabo também jubilam sobre a sua vida. Mas eles estavam comemorando antes da hora, né, irmãos? Tem muita gente que comemora a sua derrota antes da palavra do seu Deus. Muita gente que torce contra você. Você sabia disso? Tem muita gente que torce para dar errado sobre a sua vida. E eles até comemoram, até jubilam. Ei, agora o Júnior está triste, hein? Agora eu vi que vai dar errado na vida dele. Mas mal eles sabem a quem o Júnior e vocês servem. E de repente a Bíblia diz que Deus entrou em cena. E de repente de Deus, irmãos, a nossa vida é dessa maneira mesmo. Quando mais estamos a necessitar da intervenção divina, o Senhor vem e entra em cena. Então a Bíblia diz que o Espírito do Senhor poderosamente se apossou de Sansão. Irmãos, esse dia já chegou sobre a sua vida. E você lembra talvez de coisas que aconteceram sobre a sua vida quando o Espírito de Deus se apossou de si. Você orava com tanto fervor, caía a lágrima quente dos seus olhos, você se ajoelhava, você orava, você louvava, adorava, falava: Deus, obrigado, Senhor. Orava pelas pessoas com alegria, e é esse poder que o Senhor vai derramar sobre nós essa noite, em nome de Jesus Cristo. A Bíblia nos diz que aquelas cordas que eram novas, eram cordas fortes, cordas que pareciam seguras, elas se tornaram como um fio queimado, porque quem agiu foi Deus, irmãos. E quando Ele age, não tem o que segure. Sansão ficou livre então e pegou ali algo improvável. A Bíblia nos diz que ele pegou uma queixada de jumento então, e matou 1000 homens filisteus. Você acha que está difícil a sua luta, irmãos? Para Deus nada é impossível. Para Deus tudo é facinho, facinho, facinho. Apenas com aquilo que você estiver em suas mãos, apenas com aquilo que Deus mostrar para você. Sansão viu a queixada de jumento, e ele matou 1000 homens filisteus. Aquilo que o Senhor entregou na sua mão, é com isso que você vai vencer essa batalha, irmãos. O que Deus entregou na sua mão, o que Deus fez que você enxergasse ali para vencer essa batalha, é isso que Deus vai usar. Igreja Yahvé. Mas o que Deus entrega em nossa mão não é aquilo que realmente vai nos dar a vitória. Aquilo ali realmente é apenas uma ferramenta nas mãos de Deus. Não é a arma, não foi a força de Sansão, não foi nenhuma estratégia humana. Sansão não tinha nenhuma estratégia, mas a Bíblia nos diz que foi o Espírito de Deus. E quando eu e você entendemos isso, que quando o Espírito do Senhor se apossa da sua vida, você vai vencer, irmãos. Você vai vencer. Mas a história não termina também naquela vitória apenas, né? O ponto central, depois da batalha, a Bíblia nos diz que Sansão ficou exausto. Irmãos, eu não sei, se eu lutasse com uma pessoa, eu já ia ficar muito cansado. Você já imaginou matar 1000 homens? Você consegue entrar na cena comigo, na cena bíblica? 1000 pessoas. Então a Bíblia nos diz que ele estava exausto, cansado, e sedento também, sem forças. E ele disse que ele ia morrer de sede. Muitas vezes nós estamos assim, né, irmãos? Você acaba de vencer uma batalha grande e você tem sede, mas Deus não vai deixar você morrer. Deus não vai deixar você morrer. O Sansão venceu a batalha também, mas agora estava com medo de morrer de sede. E isso acontece comigo, isso acontece com você. Você luta tanto, mas tanto, mas tanto. Você vence, você conquista, mas o preço emocional de tudo isso é muito alto. O preço emocional de cada vitória é alto demais, não é, irmãos? Lutar pelos seus filhos, lutar pela sua casa,
correr atrás disso e daquilo para dar o melhor para a sua família, lutar contra fofoqueiros sobre a sua vida, lutar contra os olhos grandes de outras pessoas. O preço emocional foi tão alto na sua vida que às vezes você não consegue nem desfrutar da vitória. Quantas lutas que você já venceu aqui em Portugal? Quantas lutas que você já venceu aqui nesse país, que você ainda nem conseguiu desfrutar, porque você se cansou? Quantas lutas que você venceu aqui, que você não conseguiu nem curtir ainda com a sua família? E a Bíblia continua nos dizendo, irmão, sobre Sansão, que ele fez algo decisivo. Ele clamou ao Senhor, ele orou ao Senhor, ele reconheceu que foi o Senhor que deu aquela vitória. E é nisso que eu aprendo com Sansão, irmãos. Todas as vezes que nós reconhecemos que Deus é sobre nós, a vitória sempre vai chegar para nós. O alívio, o refrigério do Senhor sempre virá sobre nós. E Deus respondeu ele, e Deus fez algo impossível, fez brotar água da rocha. Então aquele lugar passou a se chamar a fonte do que clama. Querido, mas existe algo aqui para nós, como diz o Pablo Marçal, né? Está lá a chave, né? Porque o que aconteceu com Sansão acontece com você também. A gente vive dias de cansaço emocional. Se eu contasse para cada um de vocês aqui os meus cansaços emocionais, se vocês contassem para mim o esgotamento espiritual que nós vivemos nesses últimos dias, mente sobrecarregada. Você tem mente sobrecarregada, irmãos? Eu imagino, irmãos, como é o esgotamento de vocês. E muitas vezes nós tentamos resolver isso de forma superficial. O mundo, ele nos dá coisas boas até, para a gente tentar resolver de forma superficial. Distrações, entretenimento. O que mais eu coloquei aqui? Reels, vídeos, podcasts, recortes de vídeo, né? Isso são mudanças para o exterior, para o lado externo. E isso é bom, irmãos. Isso ajuda, mas só por fora. Isso só nos alegra momentaneamente por fora, porque existe ainda dentro de você um lugar que só Deus alcança. Quantas vezes você veio aqui na igreja sangrando por dentro, mas por fora você deu um paz do Senhor. Você abriu a sua boca e sorriu para alguém, você abriu os braços e abraçou alguém sangrando por dentro. E é nesse lugar que Deus quer entrar hoje, um lugar que só Ele pode alcançar. Eu não posso alcançar, a pastora Jéssica não pode alcançar, só o Senhor. E aqui existe uma outra verdade: o cansaço físico se resolve, irmãos, com descanso. Se você está cansado fisicamente, trabalhando muito, uma boa noite de sono resolve o problema. 8, 9, 10 horas dormidas, 8 horas já garante. Mas quando é cansaço espiritual, isso só se resolve com Deus. Então descansa fisicamente, amém, queridos? Fala, pastor, sexta-feira eu desligo meu telemóvel, coloco no modo avião, só acordo no sábado agora, hein? Irmãos, é bom isso. Domingo, depois do culto, pastor, modo avião também agora, tá, pastor? Só vou acordar pelas 7 agora. Vai descansar, irmãos. Mas agora, quando o cansaço é espiritual, isso só vai se resolver com Deus. E como a gente acessa isso então, igreja Yahvé? Apenas pela oração. Não existe outra forma desse descanso espiritual acontecer em nossa vida. Não existe reels, entretenimento, é apenas pela oração. E olha que interessante, irmãos, a Bíblia nos diz que não foi Sansão que encontrou a água, mas a água surgiu quando ele clamou. É uma grande diferença. E quantas coisas já aconteceram na minha vida em Portugal, surgiram do nada, quando eu aprendi a orar. Quantas coisas surgiram na sua vida, quando você orou.
não é ao acaso, irmãos, é o Espírito Santo trabalhando. Deus deixou a oração para nós, e isso vai mudar a nossa vida, porque a oração nos ensina, irmãos, que somente Deus tem um recurso, só Ele tem a resposta. Deus tem a fonte, mas a fonte só se manifesta para quem clama. E existe algo muito sério para nós aqui nessa noite. Hoje você não pode sair daqui com essa palavra, essa expressão: ah, pastor, mas eu oro só se der tempo. Não. Outra frase que eu não gosto: ai, pastor, é que eu não consegui. Hoje nós temos que sair daqui, irmãos, dizendo: eu oro porque eu preciso sobreviver espiritualmente. Eu não estou falando para você, irmãos, orar 1 hora, 2 horas, 3 horas, não, mas você precisa ser constante na oração. Amém, irmãos? Orar constantemente, porque oração é guerra, irmãos, oração é luta diária. Amados do Senhor, se você quer viver uma vida com alegria, paz, equilíbrio e força interior, não tem outro caminho, é apenas a oração. Tinha dias, irmãos, lá no Brasil, quando eu ia nos cultos de oração de segunda, estava muito cansado, irmãos, porque nós trabalhávamos de segunda a sexta-feira, em nossos trabalhos de CLT, né, contratos. Fazíamos trabalho pela igreja durante a semana toda. Sábado fazíamos casamento, ficávamos 10 horas, 11 horas longe dos nossos filhos. Domingo estávamos escalados na igreja para mídia. Aí eu chegava em casa, almoçava, a gente almoçava, ficava em família. Chegava na segunda-feira, trabalhava de novo. Mas o diabo nunca me impediu, irmãos, de ir na oração. Não é o diabo que nos impede, irmãos, somos nós mesmos. Cansado, mas eu ia para a oração, porque lá Deus revigorava o meu espírito. Amém, irmãos? E aí vai surgir, quando a gente clama, é aí que surge o sobrenatural do Senhor. E uma coisa, irmãos, agora eu vou ser bem direto. Quem não ora, você pode perceber que vai ficando ranzinza. Você conhece pessoas ranzinzas? Você pode perceber, irmãos. A pessoa que não ora, ela fica ranzinza, reclama de tudo. Eu falo reclama por causa disso mesmo, sabe, irmão? Porque a pessoa reclama de tudo, porque não ora. A pessoa fala mal de toda a gente. Eu não estou falando que vocês não vão ter problemas com certas pessoas, isso é normal do ser humano. Eu estou falando de pessoas que vivem apenas assim, porque não ora. A pessoa vai ficando murmurador. A pessoa que não ora vai perdendo a alegria. Tudo para ela é motivo de tristeza, tudo. A pessoa que não ora, ela vai se apagando, ela vai se definhando cada vez mais. Você olha para ela e fala: meu Deus, dá vontade de carregar ela, fala: vamos se alegrar, querido, vamos, aleluia, glória a Deus, se alegra, irmão. Ai, pastor, querido, nós temos uma família linda, amém? Nós temos nossos filhos. Que herança é essa que Deus nos deu? Se alegra. Mas agora a pessoa que ora, a pessoa que ora todo dia, ela se renova. Ela pode estar arrebentada por dentro, mas quando ela ora, ela se renova, ela se fortalece, ela se alegra, porque ela está conectada com a fonte. E quando a fonte está jorrando água viva, irmãos, ninguém para ela, ninguém para. E Jesus vivia isso. Jesus também teve momentos de cansaço quando jejuou lá, irmãos, 40 dias. Quantas vezes ele orava por tantas pessoas? Quem assistiu The Chosen? Orava por muita gente, os discípulos brigando para saber quem era o maior no reino de Deus, e Jesus lá orando pelas pessoas. Cansa, irmãos, também, cansaço físico. Mas Jesus dizia o que para os discípulos? A minha paz eu vos deixo, a minha paz eu vos dou, porque ele vivia em comunhão com o Pai. Hoje Deus está chamando então a igreja a Yahvé, não para um peso, mas para um relacionamento. Ele está dizendo para mim e para você: filho, filha, fale comigo, fala comigo. O que está no seu coração hoje, igreja Yahvé? Deus está falando para você hoje: conte os seus medos para mim, me conte suas lutas.
Quem aqui já abriu o coração para Deus alguma vez, irmãos, dessa forma? É tão bom, irmãos. Quando você dobra o seu joelho e fala: Deus, eu estou com tanto medo disso. Isso é tão grande para mim. As lutas com a minha família, Deus. Mas Deus está falando: conte mais. Conte as suas lutas para o Senhor. Né, amor? Lutas dos nossos familiares no Brasil. O medo de acontecer algo. O medo de receber uma ligação que não deveria. E eu já recebi 2 aqui em Portugal. Mas abra seu coração para o Senhor. Ele vai renovar você. Talvez hoje você esteja cansado. Talvez você esteja se sentindo tão seco na presença de Deus. Talvez você esteja se sentindo tão sem alegria, sem energia para nada. Mas a Bíblia diz sobre uma promessa, que da rocha, de uma pedra, pode sair água, que vai renovar a sua vida. Do lugar que você menos espera, Deus vai fazer surgir sobre você. Essa rocha pode se abrir, essa fonte pode brotar do nada, e ela tem um nome. Essa fonte se chama a fonte do que clama, irmãos. Quando nós aprendemos isso, a orar, a clamar, vai surgir coisas em nossa vida. Vamos nos colocar em pé, queridos? Glória a Deus. Eu não sei se você tem esse hábito de orar na sua casa, irmãos, mas hoje eu queria que você saísse desse culto com um propósito de orar na sua casa, marcar um horário de oração. Se você ainda não tem, se você tem, continua fazendo um propósito com o Senhor, marcar um horário, voltar a orar, voltar a buscar, voltar a falar com Deus. Porque muitas vezes, como seres humanos, nós falamos tanto, né, irmãos? Falamos sobre a vida dos outros. Falamos. Quantas pessoas que eu conheci que falam tanto de outras pessoas. E às vezes essa pessoa precisa tanto de Deus, precisa tanto a voltar a orar. E quando nós voltarmos a orar, irmãos, você vai experimentar algo tão real da parte de Deus. Você vai se levantar em paz novamente aqui em Portugal. Você vai se levantar em segurança, renovado, revigorado. Eu queria que a Jéssica colocasse. Hoje o Pai quer falar com você.